Deus deu uma palavra ao coração do ministro Mateus essa semana. Ele mandou para mim. Eu quero ministrar essa palavra e no final ele vai vir aqui orar por você. Deus colocou essa palavra no coração dele e no final ele vai vir para cá orar sobre a tua vida. Os intercessores podem ficar preparados aí. A gente quer orar por você antes de você ir embora hoje, clamar por renovo de Deus. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado. Jesus vai te dar alívio nessa noite. Nós não vamos sair daqui sem orar por todo mundo, sem orar por cada pessoa que precisa de um renovo, de um refrigério da parte de Deus, em nome de Jesus. Você pode orar comigo mais uma vez? Para a gente acalmar os ânimos e se concentrar naquilo que Jesus quer falar conosco? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essa noite, por tudo que o Senhor está fazendo, e eu peço que o Senhor nos envolva com a tua glória, com a tua presença nessa noite, que nós possamos receber tudo aquilo que os céus têm para nós, que o Senhor venha com renovo, refrigério, restauração, tirando toda a culpa, tirando toda a acusação, tirando todo o cansaço, e que o teu nome venha ser glorificado em nós e através de nós para a glória do teu nome. Amém e amém. Eu quero falar com você sobre eliminar a pressa, a eliminação da pressa. E primeiro eu queria afirmar para você que todos nós estamos viciados. Eu, você, a sociedade está viciada. Talvez você pergunte, viciado em quê, Giovanni? Viciados em velocidade. Nós, nossa geração, a sociedade, estamos viciados na velocidade. Pense comigo alguns instantes. Nunca na história da humanidade foi possível fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Hoje, você pode dormir em São Paulo e acordar do outro lado do mundo, no Japão. Em questão de segundos você pode estar aqui, mas também através de uma chamada de vídeo, conversando com um amigo que mora no exterior. As distâncias encurtaram e não apenas isso. As vias de comunicação se aceleraram. Hoje, um executivo de Tóquio consegue gerir uma empresa e uma equipe perfeitamente aqui no Brasil, ao mesmo tempo que negocia com fornecedores na Índia ou em qualquer outra parte do mundo. E se formos pensar, a aceleração não é algo ruim, é uma realidade e talvez, do jeito certo, ela é algo bom. Por exemplo, em questão de minutos, um resgate pode ser feito, uma vida salva, um meliante detido, um transplante de órgãos executado. A velocidade em si não é algo desastroso. Agora, o questionamento que eu faço essa noite é: se conseguimos fazer tantas coisas em tão pouco tempo, por que nós sempre sentimos que estamos atrasados? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta-chave para você hoje. Se estamos tão acelerados como sociedade, porque constantemente nós pensamos: Deus, eu podia ter 30 horas no meu dia. Quantos aqui já pensaram isso? Aqui vai um pouco de história para você. Os filósofos contemporâneos, na primeira revolução industrial, eles acreditavam que a tecnologia em 2000 seria tão avançada que os humanos iriam trabalhar cerca de 4 horas por dia apenas, porque as máquinas iam fazer o trabalho mais eficaz e assim sobraria tempo para o ser humano se dedicar mais à arte, filosofias, espiritualidade. Estamos em 2021 e aí, o que você acha? Os filósofos acertaram? Eu diria que não. Pelo contrário, parece que estamos cada vez caminhando para um tempo de mais trabalho. Mas a questão não é a velocidade nem o trabalho em si, porque nesse púlpito você já ouviu sobre aceleração. Nesse púlpito você já ouviu que o trabalho dignifica o homem e a importância do trabalho. Agora, aceleração é diferente de pressa, e trabalho é diferente de excesso. A mesma Bíblia que prega sobre o trabalho, ela prega sobre o tempo certo para cada coisa. E a mesma Bíblia que fala sobre aceleração, fala sobre descansar em Deus e não ter pressa e não ser ansioso por coisa alguma. A questão não é velocidade, a questão é o excesso dela. A questão não é ter muitas coisas para fazer, mas a questão é ter coisas demais para fazer. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar nessa noite? Vamos fazer um teste para saber se você está viciado na velocidade.
Vamos fazer um teste para você ver se você está muito apressado na tua vida. Quando você está na fila do supermercado e você chega lá na fila do caixa, de repente você olha para a fila do lado e você fala assim, eu acho que aquela fila está menor. E aí você vai para a fila menor. E aí de repente, sempre você é pego nessa pegadinha, porque talvez a fila é um pouquinho menor, mas a pessoa que está passando é um pouquinho mais lenta, e aí você fica mais tempo, e aí a hora que você vai para o outro, a quem estava atrás de você passa na tua frente, aí você já fica louco da vida. É verdade ou não é? Quer outro teste? Quando você está dirigindo, você se sente calmo, feliz, radiante? Ou usualmente parece que sempre tem uma tartaruga na sua frente que resolveu sair bem na hora que você está apressado e atrasado? Vamos fazer outro teste? Quem aqui se sente frustrado quando o feed do teu Instagram demora mais que 5 segundos para atualizar? Você puxa assim, parece que dá aquela bugada. E aí você fica sem paciência, em vez de esperar 5 segundos para atualizar, você já pega, já fecha o negócio e abre de novo, e nada funcionou, o Instagram que está bugado, a sua internet que não está legal. Último teste, prova de fogo. Quem aqui não se rendeu a acelerar áudios no WhatsApp? E eu confesso, olha, acelerar vídeos no YouTube e áudios no WhatsApp é um caminho sem volta. Agora, qual que é o perigo da pressa? Qual que é o perigo do vício em velocidade? Você pode estar se perguntando, o perigo é justamente esse, olha só. Corrie ten Boom diz assim, se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele vai fazer você ficar excessivamente ocupado. Essa afirmação é muito forte, porque pense na última vez que você estava atrasado, com coisa da faculdade para fazer, e você está atrasado para o trabalho, ou para a faculdade, você está saindo, você não encontra a chave do teu carro, você não encontra as coisas que você precisa pegar, você não encontra o documento que você precisa levar. E aí no meio de toda essa correria, você conseguiu sentir a presença do Espírito Santo? No meio de toda essa correria, você conseguiu se sentir amado, aceito? É justamente isso que o vício na pressa, o excesso de velocidade faz. Ele furta de nós a capacidade de se conectar com Deus. E é nessa hora onde muitas vezes trocamos algo eterno por algo duradouro e pecamos. Me mostra isso na Bíblia, vamos lá, Gênesis 25, 29 a 34, Esaú e Jacó. Olha só essa história. Certa vez, Jacó preparava um ensopado. Esaú, que é irmão de Jacó, chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, me dá um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. Por isso, também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, do que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Olha só o que a pressa fez. Esaú, ele tinha o direito de ser o filho mais velho. Isso era um direito de muita estima na época. Talvez hoje você não entenda um pouquinho isso, mas na época era muito importante você ter esse direito. Mas ele trocou isso por um prato de lentilhas, ele trocou sua herança por uma sopa. E cá entre nós, que paladar ruim que ele tinha, né? Trocar uma herança por uma sopa, gente. A pressa faz isso conosco. Ela faz um momentâneo parecer uma eternidade, faz parecer que a eternidade é algo irreal, que nós nunca vamos alcançar. A pressa nos rouba o essencial, mas preste atenção no que eu vou te falar. Nunca troque aquilo que você mais quer por toda a vida, por aquilo que você mais quer no momento. É isso que a pressa faz com você. Às vezes você está tão apressado por conseguir as coisas que você não está conectado com Deus, e você está lá simplesmente trocando aquilo que é eterno, aquilo que é futuro, por aquilo que é mais rápido, um prato de lentilha. Você pode estar pensando, mas Giovanni, você começou falando sobre a sociedade está nesse ritmo acelerado, se eu não entrar nesse ritmo também eu fico para trás. Bom, peraí, a questão é que nós precisamos aprender com aquele que foi o maior de todos os tempos, Jesus. Ele tinha muitas coisas para fazer, ele tinha pouquíssimo tempo como eu e você, mas ainda assim ele não foi apressado. Mais da metade dos milagres que Jesus fez na Bíblia aconteceram em meio a interrupções. A mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a ressurreição da filha de Jairo, a lista não para. E eu afirmo para você que Jesus não andava apressado, porque uma mulher que sofria de fluxo de sangue há muitos anos, rastejando, conseguiu tocar na orla dos pés de Jesus.
Sabe, Jesus, ele fez muitas coisas. Talvez uma aceleração potencializou o ministério dele, mas a aceleração do ministério de Jesus nunca fez ele viver um ministério apressado. Pressa e amor são incompatíveis, é como água e óleo, não se misturam. John Wesley disse: eu não consigo viver o reino de Deus com uma alma apressada. E aí a pergunta que talvez ecoe no teu coração: entendi, sou eu esse cara aí, eu preciso mudar. É isso que está acontecendo na minha vida, eu estou muito apressado e eu estou trocando o eterno pelo passageiro, o que eu faço? Bom, você precisa, da mesma forma que Jesus fez, estabelecer disciplinas espirituais. Eu já tenho falado para vocês há um tempo, o que a nossa geração mais precisa não é motivação. A nossa geração corre atrás de motivação de uma maneira muito intensa, e o que nós mais precisamos não é motivação, é disciplina. Porque disciplina nos mantém no trilho e no caminho certo por um bom tempo. Disciplinas espirituais que Jesus tinha, nós precisamos ter. E sabe, essas disciplinas, elas são fruto de uma cultura judaico-cristã, e você precisa então agora, junto comigo, mergulhar na cultura da época, para entender um pouquinho mais como essas disciplinas podem mudar a nossa percepção sobre como agir na nossa vida, de forma acelerada e não apressada. Sabe, logicamente, talvez logo de cara você não vai cumprir essas disciplinas da forma exata e correta, mas isso não é um problema, porque a religiosidade sempre vai buscar o perfeccionismo, mas o relacionamento com Deus busca o progresso. Eu preciso que você entenda que você não vai sair daqui como um atleta de alto rendimento, já correndo maratonas, mas se você puder correr só um pouquinho em direção ao progresso de uma vida menos apressada, já é um primeiro caminho para você ser vitorioso e olhar com os olhos para a eternidade. Pronto agora para entender as disciplinas espirituais que vão te ajudar a desenvolver um coração sem pressa? Anota aí 4 disciplinas para você ser menos apressado. 4 disciplinas para você olhar mais para o eterno do que para o passageiro. Primeira disciplina: silêncio e solitude. Silêncio e solitude. Marcos 1, 32, 35. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, expulsou demônios, não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Fala comigo assim: lugar deserto. Onde ficou orando. Diariamente Jesus se retirava para um lugar deserto. A expressão lugar deserto, ela vem do grego eremos, e essa palavra eremos pode ser traduzida como deserto, local do silêncio. Jesus era a pessoa mais procurada da sua época. As maiores autoridades queriam sentar com ele à mesa, mas também os mais pecadores queriam ouvir seus ensinos. Mas todos os dias Jesus parava um tempo para ir para o eremos, o lugar silencioso, onde só ele e Deus estavam. Lembre-se que Jesus na terra era 100% homem, ou seja, ele lidava com as mesmas pressões, com as mesmas dificuldades, com os mesmos questionamentos que nós lidamos, mas ele se retirava para um lugar silencioso todos os dias. Na continuação de Marcos 1, já no versículo 36 e 39, vai falar que Simão e os companheiros foram procurar, e ele falou assim: olha, eles falaram: Jesus, estão te procurando. Jesus respondeu: não, vamos para outro lugar, vamos para os povoados vizinhos, para que eu pregue lá também. A sensibilidade de Jesus em meio à correria fazia ele saber onde ele deveria estar. Quantas vezes na nossa rotina absurda que temos, não entendemos e não temos discernimento do local certo onde precisamos estar? Você já parou para pensar que às vezes você está correndo em círculos porque você está no lugar onde não deveria estar, está fazendo o que não deveria fazer, ou está agindo no tempo que não deveria agir? A grande questão é que Jesus ia para o lugar secreto, e no lugar secreto ele ouvia de Deus e tinha discernimento para ir onde ele devia ir, falar o que devia falar, fazer o que devia fazer. O eremos é um lugar silencioso, calmo, que dava sensação de direção para Jesus, de propósito. Jesus fazia isso diariamente, estava na agenda dele. Agora, como praticar a solitude e o silêncio? Vamos por parte. Silêncio, sem distrações, sem estímulos externos. Ou seja, o celular não faz parte do teu lugar de deserto.
O celular não faz parte do teu lugar de descanso. O celular não faz parte do teu lugar de silêncio. O celular não faz parte da tua intimidade com Deus. No máximo para colocar uma música bem longe de você para você ouvir. Sabe, quando você entra nesse lugar de silêncio que você precisa ter todos os dias. Há muito tempo falávamos na igreja da sigla TSD. Quanto tempo você não pratica isso? O TSD é o seu tempo a sós com Deus. Há quanto tempo você não pratica esse lugar de silêncio? Há quanto tempo você não para tudo o que você está fazendo? O que eu vejo muitas pessoas falando assim, não, eu aprendi a me conectar com Deus em todas as horas do meu dia, então toda hora eu estou conectado. Pô, legal, isso é muito importante, mas isso não substitui o teu tempo a sós com Deus, porque Jesus se retirava para orar, nós precisamos nos retirar para orar. Quem ama investe tempo, quem ama não apenas anda junto, mas tira tempo de qualidade junto. Jesus está nos chamando para o lugar secreto para tirar a nossa pressa. E solitude é diferente de solidão, não é se isolar. É um momento onde você se fará presente para você e para Deus. E só você e Deus estarão naquele lugar. Onde você vai poder olhar para dentro de você, se autoavaliar e pedir, acima de tudo, para que Deus avalie, como o salmista diz, Senhor, sonda-me, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Seja intencional, separe alguns minutos do seu dia, escolha a melhor hora, o melhor local, feche a porta do teu quarto, mas vá para o lugar silencioso. Esse lugar está te esperando. Segundo princípio, ou segunda disciplina espiritual para você fugir da pressa, é o sabático. Esse conceito pode soar estranho, talvez você viu, sabático, como assim? Me explica aí. Você precisa entender que a nossa cultura cristã, ela não é fruto de Hollywood, mas ela nasceu lá, como eu disse, numa civilização judaico-cristã lá em Jerusalém. Eles lidavam muito bem com esse conceito e talvez você ainda não entendeu, mas sabático é uma palavra que vem do hebraico shabá, que quer dizer parar. Fala comigo assim, parar. Fala mais forte, parar. Êxodo 31:13 vem a instrução do Shabá para o judeu que diz assim: diga aos israelitas que guardem os meus sábados, ou o Shabá, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. A prática do sábado consistia na prática de parar os trabalhos e os copos e os campos, a fim de que o povo pudesse descansar, desacelerar, se conectar com Deus. O povo hebreu, ele não trabalhava para descansar, eles trabalhavam a partir do descanso. E esse princípio foi fundamental desde a criação. Lembre que no sétimo dia Deus descansou. Deus precisa descansar, gente. Hein? Deus não precisa descansar, Ele descansou para dar o exemplo. Ele descansou para nos ensinar um princípio. Talvez você pense, então você está falando que eu preciso guardar o sábado. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa praticar o descanso. Jesus depois ele vem mostrar que isso aqui não é religiosidade. Não, tem que ser o sábado, eu preciso guardar o sábado. Não, é fruto de um princípio. Marcos 2:27 então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Jesus é que ele quebra a religiosidade, Jesus é que ele quebra a religião, nos mostrando que olha, não é o sábado por um mero evento religioso, mas é um princípio que eu estou ensinando para vocês. O sábado foi feito para você. Giovanni, que sábado é esse? É o sábado mesmo? É o dia? Não, não é isso. É o Shabá. É a pausa, é o dia de descanso que foi criado para você não se sobrecarregar. E é interessante a gente falar sobre isso, porque estamos no mês já do Setembro Amarelo, onde estamos mais uma vez nos levantando com uma voz profética, declarando vida sobre as pessoas, declarando bênção sobre a saúde mental do nosso povo. E a gente precisa entender que isso tem tudo a ver com saúde mental. Parar, descansar. Você não é uma máquina. O sábado não é um fruto de religiosidade, o Shabá não é religiosidade, é um princípio eterno que o Senhor nos deu. A prática do sabático é fundamental para descansar e adorar. Nesse dia você vai descansar, se conectar com Deus, e certamente o feed das suas redes sociais não vão te descansar nada, talvez só vão te estressar mais.
Mas talvez jogar uma bola com os amigos, um almoço de família, principalmente vir à casa de Deus, vai te fazer descansar e se conectar mais ainda a Ele. Lembre-se, você não trabalha para o descanso, você trabalha a partir do descanso. Existem pessoas que abusam do descanso, e não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui que quando precisar desacelerar, desacelere. Quando precisar de uma pausa, dê uma pausa. Porque o sábado, o Shabá, a pausa, o descanso foi criado para você. Terceiro, anota aí, simplicidade. Simplicidade vai te fazer fugir da pressa. Lucas 12:15, Jesus dizendo: cuidado, não fiquem em sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E numa sociedade pautada pelo consumo, a simplicidade é uma revolução. Mas Jesus era simples. E preste atenção no que eu vou te falar: simplicidade não é pobreza. Não confunda conceitos. A Bíblia relata que o ministério de Jesus, inclusive, era simples, mas era financiado por pessoas de muito poder aquisitivo. Pobreza não é simplicidade, e riqueza também não é prosperidade. Simplicidade está relacionada à gratidão, a contentamento, a leveza, a descanso, a descansar em Deus. Eu tenho falado aqui todo sábado para você que o maior interessado e o único interessado em te ver atolado em dívidas e em insucessos na tua vida financeira é o próprio diabo. Jesus quer te prosperar, Jesus quer te dar em abundância, mas deixa eu te falar, eu já tenho falado, se você não se contenta, se você não se satisfaz e se você não aprende a viver com um salário mínimo, você não vai conseguir se contentar com 1 milhão na conta. Se a tua vida é uma vida apressada, enquanto você está ganhando menos que um salário mínimo, ou talvez até um salário simbólico, uma ajuda de custo de um estágio, você pouco conseguirá descansar, desacelerar e não ter pressa quando for um milionário. Eu estou falando sobre princípios, eu estou falando sobre saúde mental, eu estou falando sobre entender que velocidade é diferente de pressa. A nossa natureza humana vai sempre pedir por mais. Olha, Salomão, ele conseguiu tudo, e lá em Eclesiastes 2, 10, 11, ele fala: olha, eu concluí que eu corri atrás de muita coisa, mas foi como correr atrás do vento. O cara mais rico da história falou: eu conquistei tudo que eu queria, tudo que os meus olhos viram eu consegui, mas isso não me trouxe felicidade, porque eu continuei correndo atrás do vento, porque eu vivi com pressa. O algoritmo vai dizer que você precisa de um novo tênis, mas o Espírito vai dizer que você precisa de paz, alegria, justiça no Espírito Santo. O nosso apetite incansável por, na pressa, conseguir coisas que não são para nós agora. Mas o Espírito de Deus vai falar para a gente passar pelos processos, acelerar os processos e não ter pressa nos processos, que é uma coisa totalmente diferente. O Espírito de Deus vai falar assim: espera, passe pelos processos, ande pelo caminho certo, e um dia você vai conquistar o que você precisa conquistar, do jeito certo que precisa ser. Porque a pressa acaba com a nossa saúde mental e nos faz entender que a gente está correndo atrás do vento. Quarto e último, e aqui eu quero encerrar já. Quarta disciplina para você: desacelere. Desacelerar é uma quarta disciplina espiritual para você não ser apressado. De todas as práticas que conversamos hoje, esta é a mais prática, não é teórica, é aquilo que você precisa fazer a partir de hoje. Desacelerar consiste em medidas intencionais, estratégicas para o nosso dia a dia. Evitar a prática de multitarefas. Nosso cérebro não foi projetado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Limitar o uso do seu celular. Você vai ter vários aplicativos hoje. Alguns celulares já vêm com um aplicativo instalado de fábrica que vai limitar os teus horários em cada rede social ou no próprio uso do celular em si. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Vamos ser transparentes e sinceros? É pegar ao lado da nossa cama e fazer, ó. Comece a mudar essa prática. Comece a aprender a, antes de pegar o teu celular pela manhã, parar 5 minutos que seja, ainda de olhos fechados na tua cama, e contemplar a bondade de Deus, e contemplar o que Deus tem feito, e contemplar o dia que o Senhor fez para você viver.
Cultive uma vida devocional. Jesus te espera no lugar secreto todos os dias. A lista é longa, mas eu não quero colocar regras e desafios apenas para você. Eu quero que você saia daqui hoje decidido a viver uma vida sem pressa e consertar a tua saúde emocional, entendendo que Jesus está cuidando de você e você não precisa sucumbir diante das dificuldades, problemas, preocupações e fardos que você tem tomado sobre si. A melhor notícia de todas é que Jesus não espera de nós a perfeição, Ele espera de nós o progresso. Aliás, você não está sozinho nessa jornada da eliminação da pressa. Jesus te faz um convite, esse convite eu quero fazer para você nessa noite, preste atenção. Mateus 11, 28, 30, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Em um mundo viciado em velocidade, existe um lugar de descanso para você acessar em Jesus hoje. Hoje eu vim essa noite dizer para você, mais do que algumas informações ou estudos ou algo prático, eu vim falar algo espiritual para você. Jesus tem descanso para a tua vida. Ou fase difícil essa fase da nossa faixa etária aqui do Alive Livre, eu sei. Tem hora que tua mente faz assim, ó, eu não sei o que eu faço mais. Talvez constantemente você pense, antigamente eu tinha tempo para estudar, para sair, para malhar, para conversar com os amigos, e no final do dia eu ainda tinha tempo para falar com Deus e ter um tempo a sós com Deus maravilhoso, e hoje eu não tenho tempo mais para nada. Talvez essa seja a tua realidade. É TCC, é faculdade, é estudos. É uma hora que parece que você fala assim, cara, eu não aguento mais, minha vontade era jogar essa faculdade pro buraco, esquecer de tudo que eu não estou aguentando mais. Minha vontade era mandar meu patrão para a lua, fazer mais nada da vida. Talvez essa semana você pensou, poxa, que saudade que eu tinha dos meus 13 anos, onde eu chegava do colégio, ia pro meu videogame, ficava de boa, ia jogar uma bola. Talvez você falou isso essa semana, poxa. Mas Jesus veio trazer para você hoje que você não precisa ter saudade daquela época, sabe por quê? Porque você está em processo de aceleração. Você só precisa entender que a aceleração é diferente de pressa, e você precisa se conectar mais com Deus. Você precisa melhorar a tua saúde mental. Você precisa mudar alguns hábitos. E mudando alguns hábitos e andando em Jesus, você vai entender que Ele vai tirar o fardo pesado das suas costas. Ele vai te dar o descanso que você precisa. E você não precisa de 30 horas no teu dia. Essa famosa frase que eu brinquei, todos nós já dissemos, eu já falei essa frase, você já disse. Essa famosa frase, ela não é bíblica, essa frase é do diabo. O diabo que quer jogar para você que você não tem tempo para fazer o que você precisa fazer. Jesus nos deu 24 horas, se a gente estiver conectado com Ele como Jesus estava. Jesus sabia o que Ele tinha que fazer, na hora que Ele tinha que fazer, onde que Ele tinha que estar, na hora que Ele tinha que estar. E a gente pode fazer assim como Jesus, porque a gente tem acesso ao lugar de descanso. Às vezes você fala assim, mas eu só vivo cansado. Bom, você está cansado, pois descanse. Se você está descansando, você tira um dia para descansar e parece que nada melhorou, parece que continuou do mesmo jeito, alguma coisa está de errado. Você precisa reavaliar algumas rotinas, você precisa reavaliar algumas práticas do teu dia a dia, você precisa reavaliar se você está mergulhando no lugar secreto, você precisa reavaliar se você está orando como devia orar. E se quando a gente entra num assunto como esse, você dia após dia está falando, olha, eu não tenho tempo mais para orar, também tem alguma coisa de muito errado na tua rotina. Hoje é um bom dia para você se derramar diante de Jesus e falar, Jesus,
muda os meus hábitos. Quebra hábitos que eu não preciso ter. Porque se o Senhor me deu 24 horas no meu dia, eu vou render dentro dessas 24 horas. Eu vou fazer tudo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou ser bem sucedido no meu trabalho. Eu vou ser bem sucedido na minha faculdade. Eu vou ser bem sucedido nos meus relacionamentos. Eu vou ser bem sucedido na minha saúde. Eu vou ser bem sucedido na minha vida ministerial. Poxa, eu acho que essa é uma boa palavra para você essa noite, não é não?